revisando o conteúdo com as questões do Enem e o tema é população. Vamos lá, as dinâmicas populacionais. Vamos lá, então a população está em constante transformação, correto? Eu tenho nascimento, tenho morte, tenho migrações, então essa é a dinâmica que é caracterizada a população. Quem estuda essa dinâmica é a demografia. Demografia é uma disciplina dentro da geografia que se encarrega o estudo da dinâmica de uma população, correto? E o que é o termo população? O termo é usado para definir o conjunto de habitantes de um país, de um território, região ou cidade ou bairro. Vamos dar alguns exemplos. Quando eu falo população brasileira, estou me referindo à população do Brasil. Quando eu falo população paulista, estou me referindo à população do estado de São Paulo. Quando eu falo população nordestina, estou me referindo à população da região do Nordeste, e assim por diante. Além disso, a demografia ela estuda as populações em seus diversos aspectos. Vamos grifar aqui rapidinho. Então, a demografia estuda as populações em seus diversos aspectos. É o crescimento dessa população, o sexo, se é masculino, se é feminino, idade, se é criança, jovem, adulto ou idosos, e os tipos de migrações, se é uma emigração ou se é uma imigração. Tamanho da população. Toda vez que nos referimos ao tamanho da população, estamos nos referindo ao quê? À população absoluta. Então vamos lá, grifando aqui novamente, o que é população absoluta? É o número total de pessoas que habitam determinada área. Isso é população absoluta. Eu tenho aqui os 10 países mais populosos do mundo. Isso aqui é de 2020. Houve uma mudança bem drástica, porque a partir do censo de 2020, esse quadro se configurou totalmente. Tem um link aqui, a gente vai estar acessando esse link e a gente vai estar vendo aqui quais são os países aqui mais populosos atualizados. Censo demográfico. O que é o censo demográfico? O censo demográfico é um levantamento de dados populacionais. É quando um órgão do governo se prontifica a contar essa população. Os censos geralmente são feitos de 10 em 10 anos, ok? O primeiro censo do Brasil ocorre lá, ainda na época do Brasil Império, com Dom Pedro II, no ano de 1872, e a população ali era de 9,9 milhões de habitantes. A principal cidade aqui é a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. O órgão que é responsável pelo recenseamento no Brasil é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No último censo aqui, 2022, a população foi de 203.080.756. É uma previsão abaixo do que se esperava. Dependendo dos cálculos, se esperava em torno de 218, 217 até 220 milhões de habitantes. Ao concluir o censo, apenas 203 milhões de habitantes. Distribuição espacial. Vamos lá. A relação entre a população absoluta e o tamanho da área é outro dado fundamental para compreender a produção de espaço geográfico. Então, quando eu trabalho com distribuição espacial, estou trabalhando com população relativa ou densidade demográfica. Então, vamos ver o que é essa densidade demográfica. Ela é calculada dividindo o total de habitantes de uma área pelo tamanho dessa área. Vamos lá a formulazinha aplicada, nesse caso aqui. Vamos lá. Densidade demográfica é igual ao número de habitantes dividido por sua área. Vou pegar aqui o Brasil, atualizado, 203.080.756 habitantes, dividido por 8.515.767 km². Então, minha densidade demográfica brasileira, ela não é alta e ela também não é extremamente baixa, mas ela está em torno de 23,84 habitantes por quilômetro quadrado. Se eu fosse distribuir a população brasileira
de forma equitativa, ficaria cada quilômetro 23 pessoas. Vamos lá usar os termos aqui, principalmente quando eu falo em países populosos. Eles têm o quê? Uma população absoluta muito grande. Tá? E quando eu falo países povoados, estou me referindo ao quê? À população relativa. Então, muitas das vezes são poucos países que conseguem ser populosos e povoados ao mesmo tempo. O exemplo aqui é Bangladesh. Vamos lá, que é o mapa de densidade demográfica do mundo. Pega aqui, ó, Extremo Oriente. Pra você ter ideia, ó. Aqui o Japão. Aqui a Coreia do Sul, Coreia do Norte. E aqui um pedacinho da Mongólia. Aqui é toda a China. E aqui é a Índia, tá, gente? A gente tem uma bem distribuída sua população no seu território. Temos aqui a Europa. Tem algumas manchas aqui na América do Norte, na América Central, aqui na América do Sul, aqui na África e assim por diante. Vamos lá, o Brasil. Então, quando a gente trabalhamos com essa questão aqui da população, densidade demográfica do Brasil, ela está concentrado próximo ao litoral brasileiro. Especialistas dizem que a faixa de 200 quilômetros é onde se concentra a maior parte da população brasileira. Uma classificação. Como podemos classificar a densidade demográfica? Em 3 tipos. As áreas densamente povoadas. Como eu sei disso, toda área que tiver acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado é uma área densamente povoada. Áreas menos povoadas com menos de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Vazio demográfico abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado. Aqui Taboão da Serra é o município brasileiro com a maior densidade demográfica do Brasil. Ali, ó, 14.408 habitantes por quilômetro quadrado. Então é bastante gente num espaço curto. Eu tenho aqui as regiões menos povoadas, são as regiões rurais, estão praticamente sempre abaixo de 3 habitantes por quilômetro quadrados. E os nossos vazios demográficos, principalmente aqui a região amazônica, aqui na região norte. Crescimento da população brasileira. Vamos lá. Os fatores responsáveis pelo aumento da população brasileira. Os imigrantes portugueses, primeiro fator. Os imigrantes escravizados e as elevadas taxas de natalidade. Então, esses 3 fatores possibilitaram o aumento da população brasileira. Crescimento natural ou vegetativo é a diferença, não esqueça, entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade, desconsiderando a eventual entrada ou saída de imigrantes. Vamos lá, como a gente pode classificar o crescimento natural? Ele pode ser positivo, acima de 1%, nulo entre 0 e 1%, e negativo tudo abaixo de 0%. Um exemplo aqui, Níger, 3,2%, positivo. China, crescimento 0,58%, nulo. E Japão, negativo, menos 0,07% ao ano. Ok? A taxa de natalidade, vamos lá, o índice que indica a quantidade de pessoas que nascem em um ano e o total da população. Tudo que é nascimento, taxa de natalidade. Taxa de fecundidade é o que? É o índice que indica a quantidade média de filhos que as mulheres têm durante sua idade fértil. Essa idade fértil vem de 15 a 49 anos. Então esse aqui, então você vê uma grávida, ela o que? Ela está inserida ali nas taxas de fecundidade. Taxa de mortalidade é o índice que indica a quantidade de óbitos em um ano e a população total. Então, todas as pessoas que morrem estão dentro das taxas de mortalidade. A evolução das taxas brutas de mortalidade e natalidade. A gente pode pegar o Brasil aqui, ó. A partir até 1930, as taxas de mortalidade é extremamente alta, e a partir dos anos 30 até os anos 50, a taxa de mortalidade é extremamente baixa. E a partir dos anos 50, a taxa de mortalidade é extremamente alta, e a partir dos anos 30 até os anos 50, a taxa de mortalidade é extremamente alta, e a partir dos anos 50, a taxa de mortalidade é extremamente baixa.
houve uma queda brusca das taxas de mortalidade e aumento das taxas de natalidade, fazendo com que a população crescesse rapidamente. E a partir dos anos 60 começa a queda das taxas de natalidade também. Uma estrutura etária da população. Bom, gente, o que é essa questão? É uma pirâmide etária. Essas pirâmides etárias, elas têm a contribuição de se fazer uma projeção. Se está nascendo mais criança, se a população está ficando mais adulta, se a população ainda é considerada jovem, ou essa população está envelhecendo. Então, como se estuda a estrutura, tá, gente, de uma população? É através das pirâmides etárias. O que é uma pirâmide etária? É um tipo de gráfico que representa a composição da população em valores absolutos e proporcionais em diferentes níveis de idade e por gênero. Homens, uma metade, e mulheres, outra metade. Então você tem aqui, ela dividida em duas partes, mulheres para um lado, homens para o outro. Cada faixinha que vocês estão vendo aqui é um grupo de idade, tá? Cada uma dessas. Essa daqui, mais a pirâmide avança para cima, a população ficando mais idosa, mais velha, e aqui ela ficando mais jovem, ok? Então aqui vai de 0 a 100 anos, correto? Vamos lá. Como que a gente interpreta essas pirâmides etárias? Quando sua base é larga, que é a base larga, essa aqui é a base dela. Se a base for larga, significa que temos uma população muito jovem. Se a parte central corresponde aos adultos, então essa parte aqui, do meio aqui, é os adultos. Então essa parte do meio aqui é os adultos. E o topo é a população idosa. A gente vai pegar alguns exemplos agora de pirâmides etárias. E é a partir daí que se faz uma análise. Se essa população está envelhecendo, se ela é jovem ou se ela é adulta. Vou pegar aqui dois exemplos, Moçambique e a Itália. Vamos lá, olha a base. Então, a base de Moçambique ela é larga, de 0 até 19 anos, isso daí é muito larga. Então significa o quê? Que é uma população jovem. Se eu pego a Itália, do mesmo aqui, olha aqui a diferença. Olha como está estreito a base da Itália. Mas o meio da pirâmide italiana, ela está está muito maior. E um leve aumento no topo. Significa o quê? Que essa população já está adulta e ela está a partir daqui, ela está aumentando mais o topo. Significa que essa população está envelhecendo. Ok? Aqui o Brasil, 1980. Então, a nossa base também era Era uma base larga. Nós tínhamos Uma população jovem. Tinha aqui um leve crescimento da população adulta, e aqui em cima é uma população idosa bem baixa. E olha como que foi evoluindo. Vamos aqui no 1980, Brasil, a parte que você visualize a pirâmide já demonstra que era uma população jovem. 2018, a população vai se tornando agora população adulta. Em 2060, que a previsão é que grande parte dessa população ela esteja entre adulta e idosa. Ok? Então isso aqui são as três formas de interpretar uma pirâmide. Envelhecimento da população. As mudanças econômicas e sociais têm alterado de forma bastante rápida a sua estrutura etária. As melhorias sociais elevaram a expectativa de vida do brasileiro. Vamos lá, essas expectativas elas foram melhorando a partir da década de 90. Então, da década de 90, com o Plano Real, a partir
Constituição de 88, que inseriu mais pessoas no sistema previdenciário, e os programas sociais ocorridos naquela década. A nossa realidade aqui em 1980, agora 2018. Então houve o que? Uma mudança brusca entre essa população jovem dos anos 80 e essa população adulta dos anos 2018. A proporção de crianças de 0 a 14 anos, pra vocês terem ideia aqui, e a população acima dos 60. Então aqui, ó, em 2032, 33, o que? A gente vai ter o mesmo índice, tá? A porcentagem de crianças com a porcentagem de idosos. E daqui para frente o que acontece? Temos aqui um caos, porque pode gerar diminuição da própria população e aumento do que? De todas as despesas hospitalar, previdenciárias no país. Vamos lá às questões do Enem, que eu prometi para vocês. Após a revisão do nosso conteúdo, iremos agora resolver algumas questões que já caíram, que poderão cair no Enem, ok? Essas questões relacionadas sobre o assunto. Você tem ideia que esse assunto é importantíssimo, porque são assuntos que, no mínimo, ali, 1 ou 2 caem em cada edição do Enem, correto? Então, vamos ao Enem de 2011. Em 2011, cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca de água dos açudes. A regularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Agora ele vai o que? Ele decorre aqui, pega as informações aqui e dilui aqui no texto, e aí ele vem para a pergunta. Segundo esse levantamento, o densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrados é de... Então o que eu vou fazer? Pegar 20 milhões, dividir por 800 mil, de densidade demográfica é igual a 20 milhões, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 800 mil, 800 mil, então, 1, 2, 3. Então, a densidade demográfica da região da Caatinga é de 25 habitantes por quilômetros quadrados, ok? Vamos à segunda questão aqui. O bônus demográfico, então deixa eu separar aqui, bônus demográfico, é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, taxa de fecundidade e a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. O que é a pirâmide etária? Ela está o quê? Qual a parte maior da pirâmide etária aqui? É no topo, na base ou no meio? É no meio. Então é isso que você está falando. Então aqui está refletindo o quê? Em que sua grande parte da sua população é adulta. Vamos lá. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus é o estimular. O que vai estimular? Então, se eu tenho uma população extremamente grande, numerosa de adultos, vou atrair mais imigrantes? Não vou atrair imigrantes porque não tem necessidade. Levar a carga tributária? O Brasil já faz, e o Haddad seria o quê? Estaria respondendo a letra B, né? Qualificação da mão de obra? Segura aí. Admissão de exilados políticos? Não, ia aumentar mais a população. Ele ia acabar com o bônus. E a concessão de aposentadorias? Não, se eu considerar a população de aposentadorias, também ele vai perder esse bônus demográfico. Então, o que resta aqui? A mais correta é a letra C, que seria o quê? A qualificação dessa mão de obra, já que a maioria é adulta. Vamos à outra questão do Enem. O número de filhos por casal diminui rapidamente. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro. Então, ele está mostrando aqui, ó, as taxas de fecundidade caindo.
Então, temos aqui, por exemplo, o Brasil, que sai de 5,8 e hoje é 1,9, isso em 2010. Né? Provavelmente agora está 1,5. Para você ter ideia, como a queda foi brusca. Vamos lá, pergunta. Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado deixei até assim, é a diminuição da. Temos lá o Brasil, a China, Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Japão. Todo mundo em queda. Taxa de natalidade, fecundidade toda em queda. Vamos lá, então é a diminuição da oferta de mão de obra nacional. É a queda da média expectativa de vida? Não, não é a queda. Se mais você diminui as taxas de natalidade, você acaba o quê? Aumentando a quantidade de idosos, então você tem o quê? Você vai melhorar a expectativa de vida, então não há queda, há um aumento. Disponibilidade de serviços, a diminuição de disponibilidade de serviços de saúde, não, eles tendem a aumentar e não diminuir. A diminuição de despesas da natureza previdenciária, não, não é isso. Por quê? Não vai haver uma diminuição, mais o número de menos crianças nascendo, mais essa população se tornando adulta, mais essa parte dessa população se tornando idosa, mais eu tenho um gasto previdenciário, então não é AD. E a diminuição da imigração de trabalhadores qualificados, também não é, mais você diminui as taxas de natalidade, a tendência é o que? Você ter necessidade de importar mão de obra, então não é. Qual que resta? É a diminuição da oferta de mão de obra nacional. Você vai ter que depender de uma mão de obra imigrante para poder você manter sua economia aquecida, que já ocorre em grande parte dos países europeus. Vamos a outra questão. A pirâmide de forma. A pirâmide de formato triangular da década de 70 foi dando lugar a uma pirâmide mais retangular, de base mais estreita e topo mais largo. Em 1991, a população de 14 anos correspondia a 34% da população brasileira, tendo passado para 24,1% em 2010. A população em idade ativa entre 15 e 59 anos, por sua vez, passou de 58% para 65% no mesmo mês. Lemos o enunciado, agora vamos o que ele quer saber. As alterações do perfil demográfico brasileiro descrito no texto observam as consequências socioeconômicas. A. Vamos lá. Letra A. Aumento da mortalidade infantil? Não. Diminuiu a quantidade de nascimento, então esse aqui não é o problema. Vamos lá. Crescimento da desigualdade regional? Também não. Redução nos gastos de educação superior? De maneira alguma, porque essa população vai se tornando de 15 a 65 anos, ou a 59 anos, faz com que eu tenha um gasto da educação superior ainda maior. Restrição no atendimento público hospitalar? Não há restrição, há aumento, tá, da demanda do serviço hospitalar. Sobrou que apenas o que? A questão E. Expansão da demanda por ocupações laborais. Significa o quê? Essa população vai precisar de mais emprego, porque ela se tornou adulta, então a massa ali está no meio da pirâmide. Você tem uma necessidade de quê? De aumentar a oferta de trabalho. Então a letra E. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, estarei aqui respondendo a cada um de vocês, a cada uma dúvida e assim por diante. Obrigado e até a próxima.